Ele é símbolo de poder absoluto, uma arma que consegue convocar trovões, derrubar montanhas e até mesmo nunca errar o seu alvo. Estamos falando do lendário martelo de Thor, o Mjolnir, e hoje você vai saber a verdadeira história da arma forjada por deuses e também eternizada como um dos maiores artefatos e mais poderosos na mitologia nórdica. Thor, em nórdico antigo, Thor é deus do trovão, da guerra justa e da força e até mesmo da fertilidade. Filho de Odin, pai de todos, e da deusa Jord, personificação da terra. É o defensor de Asgard e Midgard, o reino dos humanos. Anda em uma carruagem puxada por dois bodes mágicos, Tangresnir e Tangjorst. Usa um dos cintos mais lendários de toda a mitologia nórdica, o Mejnord, as luvas de ferro, que são chamadas de Jargreip, e claro, o martelo Mjolnir. Mas o martelo, embora mortal para os inimigos, tinha um detalhe curioso: ele era pequeno demais. Loki, filho dos gigantes Farbaut e Laufey, é o deus da trapaça e da transformação. Embora seja da raça dos gigantes, os Jotuns, de Jotunheim, foi acolhido entre os Aesir, os deuses de Asgard. Um dia, por pura diversão, Loki decide cortar os cabelos da deusa Sif, esposa de Thor. Sif representa a fertilidade na terra. Os cabelos eram dourados como campos de trigo. Thor, sem mesmo precisar pensar, já sabia quem era o culpado e ameaçou esmagar a cabeça de Loki caso ele não resolvesse o problema que ele causou. E assim, o caos plantado por uma brincadeira tola iniciaria a criação do martelo mais lendário de toda a mitologia nórdica. Thor já foi logo agarrando seu irmão Loki, e no seu primeiro osso quebrado com uma simples torção, Loki gritou de dor e com a solução. Disse que os anões poderiam resolver o problema, eles poderiam tecer um cabelo novo que cresceria sem problema nenhum e de uma forma perfeita na cabeça de sua esposa. Então assim Loki foi encarregado de resolver o seu problema, sob a ameaça de que Thor quebraria todos os ossos de seu corpo. Loki, já durante o caminho atrás dos anões, já teria um plano traçado. Obviamente, nosso deus é muito astuto, ele foi direto nos filhos de Svald, anões mágicos e forjadores. Chegando até eles, Loki comentou que Brock e Eitri, que são outros anões forjadores, estariam fazendo presentes aos deuses e que desafiaram Svald. O desafio, obviamente criado das mentiras de Loki, era para saber quem eram os melhores forjadores. Ele percebeu que os filhos de Svald haviam topado esse desafio porque, queira ou não, os anões são os mais orgulhosos quando se tratam de trabalho e artesão. Com isso, Loki tirou proveito e comentou com os anões que um dos presentes que eles precisariam fazer era um cabelo natural, lindo e dourado, que crescesse naturalmente. E logo, ele estaria resolvendo seu problema com Sif. Os filhos de Vald, eles marcaram toda a mitologia nórdica principalmente por esse desafio, porque além de fazer os cabelos dourados da deusa Sif, eles também conseguiram produzir a lança de Odin, a Gungnir, e também o navio do deus Freyr. Nesse ponto, faltava agora Loki se acertar com Brock e Eitri. Chegando até os anões, ele contou a mesma mentira. Disse que os filhos de Vald estariam desafiando as suas habilidades de forjadores. Brock era o mais inteligente entre os dois irmãos, por mais que o seu irmão Eitri fosse o forjador. Ele aceitou o desafio, porém com uma pequena condição. Brock propôs a Loki que caso eles ganhassem esse desafio, eles poderiam ficar com a cabeça de Loki, do deus. Então Loki, rindo, concordou. E Brock continuou dizendo que caso eles ganhassem, a cabeça de Loki seria muito útil, pois ali acontece muita coisa. E seu irmão Eitri poderia até mesmo fazer uma máquina de pensar, ou até mesmo um tinteiro com a cabeça dele, pois Brock sabia com quem ele estava lidando. Não é todo mundo que ignora o fato de que por mais que Loki seja um deus, ele não passa de um trapaceiro. E assim os trabalhos foram iniciados. Brock e Eitri entraram na forja. Acordado entre os dois que Brock ficaria no fole, o mesmo não poderia parar até que tivesse na temperatura máxima a forja e mantesse essa temperatura.
enquanto Eitri ficaria encarregado de estar forjando os itens mágicos. Durante todo o trabalho, houve um momento em que Eitri saiu para trabalhar fora da forja. E nesse momento, quando abriu a porta, entrou-se uma mosca preta, grande, jamais visto uma mosca daquele tamanho, e pousou diretamente na mão de Brock. Brock, que estava ali pressionando o fole, mantendo a temperatura da forja, começou a levar diversas picadas dessa mosca. Nas mãos, nas costas, no rosto, mas ainda assim não deixou que isso abalasse a sua função, e continuou mantendo a temperatura da forja. Obviamente, a maldita mosca era mais uma trapaça de Loki. Loki se transformou na mosca para atrapalhar os anões. Com isso, eles perderiam o desafio e Loki manteria sua cabeça. Tudo isso não passava de medo de perder sua cabeça, pois eles sabiam o potencial de Brock e Eitri e de quanto eles poderiam ser magníficos em suas criações. O primeiro presente a sair daquela forja foi o Gullinburst, o javali gigante dourado do deus Freyr. Loki, em forma de mosca, assistindo aquilo do teto da forja, estava possesso de raiva, pois estava com muito medo de perder a sua cabeça e precisava fazer algo antes que ele perdesse esse desafio. O segundo presente a sair daquela forja foi o Draupnir, o Anel de Odin. Eitri comenta com seu irmão que havia pensando por muito tempo em fazer a sua obra-prima e que ele precisaria que seu irmão Brock, no fole, se dedicasse ao máximo para que a forja jamais esfriaria ou perdesse a temperatura correta. E com isso, preocupado, Loki já não tinha mais saídas. Decidiu apelar e fazer o que ele não gostaria de ter feito. Loki, já desesperado, pois ouviu da própria boca de Eitri que faria sua maior obra-prima, com medo desse artefato surpreender os deuses, ele decidiu picar os olhos de Brock, que estava no fole. Ele começou a picar a sua pálpebra. Brock chacoalhava o seu rosto, mas continuava o ritmo do fole. Ele picou mais fundo, seus olhos começaram a sangrar até o ponto de lhe cegar. Loki, num descuido, e Brock também em outro descuido, largou o fole e desferiu um tapa com toda a sua força para se livrar daquele inseto. Loki por pouco não morreu ali, pois um ataque muito forte em sua forma de mosca quase o matou. Aquela mosca saiu dali, caindo, voando sem rumo, totalmente desnorteada da pancada. E esse instante que Brock largou o fole foi o necessário para que cometesse um erro durante a forja. E assim nasceu o Mjolnir. Durante a apresentação de todos os artefatos, por mais que o Mjolnir tenha sido pequeno, o cabo tenha causado um defeito com aquela flutuância da temperatura da forja dos anões, ainda assim Mjolnir foi eleito como o presente mais poderoso para os deuses. Loki escapa da sentença com uma trapaça ainda maior. Ele afirma que como os anões só tinham direito à cabeça, mas não ao pescoço, ele convence os deuses a pouparem a sua vida. O Mjolnir nasceu de uma provocação, moldado com sangue e forjado com fúria. Seu defeito é sua origem e seu poder é eterno. Na mitologia nórdica, até os erros criam lendas. E Mjolnir, o martelo com um cabo curto, é a prova disso. Para os vikings, o Mjolnir se tornou um símbolo de fé, um símbolo de poder, muitas vezes usado até mesmo contra o cristianismo. Eles carregavam um martelo pendurado no pescoço ao invés da cruz. Talhado em runas, histórias, o Mjolnir era símbolo de poder divino. Se você gosta de histórias assim, de heróis imperfeitos, deuses relutantes e mitos poderosos, se inscreva no canal Contos do Dunkshot. Comenta aqui embaixo qual arma você forjaria para os deuses. E lembre-se, eu sou o Dunkshot, aqui a história não é esquecida, ela é contada.